bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje nós vamos falar com um executivo de vendas que é um pouco paulista, um pouco catarinense, possui um currículo onde ele já passou por as principais empresas têxteis do Brasil, ele possui um nome forte e hoje eu falo com Emerson Guerra. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos contar uma história de sucesso, né? Porque, poxa, 30 anos de carreira, cara. 30 anos de carreira. Eu tenho 35 anos de idade, então tem algum exemplo, alguma história aí por trás da história do Emerson Guerra, né? E onde que começou a tua carreira no têxtil? Bom, antes de mais nada, né? Me senti mais velho ainda, né, cara? Tenho quase a sua idade. É que a tua aparência engana, né, cara? Tu tá todo jovem aí, mas o currículo aqui é... Não, mas, cara, hoje em dia, o quê? 54 anos? 52. 52? 52 é um garotinho, novinho, né? Moleque ainda. É. Antigamente, 52 era pesado. Era agora, velho, né? Meu pai, quando tinha 52, era velho. Não, mas tu tá bonitão, tá legal. Cara, na verdade, a minha história do têxtil começou por acaso. Uhum. Né? Minha vida em vendas começou por acaso. Eu queria ser de TI. Tanto que eu trabalhei, antes de começar no têxtil, né? Eu trabalhei na Mercedes-Benz, né? Na área de tecnologia, né? E teve uma crise econômica, né? Na época do Collor ali. E várias pessoas foram desligadas. Eu era um molecão e saí nesse pacote. Fui parar na Souza Cruz para vender cigarro. Né? Fazia faculdade e fui vender cigarro. E aí uma menina que trabalhava comigo, o nome dela Silvia, eu lembro dela até hoje, né, cara? Ela falou, cara, tem uma vaga para ser vendedor da Hering na Zona Sul de São Paulo. Financeiramente era o mesmo pacote, só que eu tinha benefícios como premiação, porque eu era um CLT, né? E eu tinha um pouco de conhecimento de venda de roupa, porque a minha história com a venda de roupa começou bastante cedo. Minha mãe era sacoleira. Ela comprava produto no Brás e revendia em casa, né? Para fazer a composição da renda familiar. E eu já gostava um pouco daquilo, né? E aí encarei o desafio e entrei no mundo têxtil sendo vendedor da Hering, na verdade de uma marca da Hering, né? Chamada Domino, né? E eu fazia a Zona Sul de São Paulo. E aí começou a loucura do têxtil. E já começasse com um nomezão gigante aí, Hering, né, cara? Foi uma coisa assim de Deus mesmo, né? Pô, ela fazia faculdade comigo, a gente criou uma amizade, primeiro ano de faculdade, era tudo molecada, ela era moleque, né? Eu também, mesma idade, jovem e tal, e a coisa se encaixou e deu super certo. E como que tu entrou pra parte de gestão? Porque o cara que tem a base ali como vendedor, daí fica mais fácil pra gerenciar a equipe, né? Não é todo mundo que enrola um gestor que já foi vendedor, né, cara? Por ter trabalhado em tecnologia já, eu conhecia um pouco mais de informática do que os outros, né? A Hering também era tudo no bloco de papel, tá, gente? Esses 30 anos aí realmente tem história. E foi durante bloco de papel por alguns anos ainda, alguns né? anos. Tirava o pedido, eu passava no fax, né? Mas eu tinha, como meu irmão era tecnologia, eu gostava, né? Eu tinha feito colegial técnico em tecnologia e tal, em processamento de dados. Eu comecei a fazer planilha dos meus clientes em Excel. Na época nem era Excel, era outro nome, mas era uma planilha eletrônica. Eu comecei a gerenciar a minha carteira de clientes, né? O que a gente chama de roteirização hoje, eu fazia isso há 30 anos atrás. Inclusive a Hering implantou isso porque viram como eu fazia, né? Na época. Mas nada foi do que uma organização, né? Minha família sempre muito organizada, meu pai sempre muito organizado, e a gente vai pegando os jeitos, né, da família. E na época o meu gestor viu eu com aquela planilha, numa reunião que teve, eu tirei a planilha para ver e tal, e aquilo me jogou para cima dentro da Hering, né? E aí então eu fiquei 1 ano como Key Account, né, atendendo na época Mapping, Riachuelo, né, e outros grandes aí. E depois de 1 ano eu fui promovido para supervisor de vendas também, né? Aí fiquei 1 ano e 1 ano eu fui promovido para gerente. Então, como foi importante tu estar preparado para a oportunidade, né? Na verdade, a oportunidade se criou por você estar preparado, né? Eu digo que tudo sempre tem que estar um pouco no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, né? Nada acontece por acaso. Eu não acredito no acaso, né? Uma coisa que eu não acredito de verdade. Então as coisas foram acontecendo e por estar fazendo faculdade, por ser sempre um cara com vontade de crescer na vida, né? As oportunidades foram surgindo, eu fui buscando, fui acreditando e a coisa foi acontecendo. Foi aproveitando as oportunidades que apareciam, se preparando durante o processo. Sim, também, né? Aí as preparações vão acontecendo também com a necessidade, né?
os cursos, né, os treinamentos e leitura e pesquisa, né? Hoje, pô, a gente tem a internet, uma facilidade gigante, né? Fica tudo mais tranquilo. Hoje mudou muito, a gente vai falar das mudanças de hoje e o desafio por trás de ser um gestor nos tempos de hoje, né? E você falou uma coisa engraçada, né, cara, que é mais fácil gerir uma equipe hoje vindo da base, né? Uhum. Eu tenho certeza disso, né? Embora façam... já faz mais de 29 anos que eu saí do varejo ali, né, cara? Embora o mercado tenha mudado muito, as coisas continuam funcionando de uma maneira um pouco parecida, né? A cultura, a tecnologia, né? A informação está para todo mundo, né? Mas o sucesso do resultado, ele não mudou muito, cara. A fórmula do sucesso, ele não mudou muito, né? Então eu entendo como funciona um representante no mercado, na rua de verdade. E a profissão de vendas é uma profissão antiga. Então tu aprendeu bem a base, que é a base de venda na rua, né? A venda no tete a tete. Então isso também não vai mudar muito, não, né? Então a parte da gestão ali, depois que tu tem esse aprendizado, é fantástico. Até para poder instruir os novos profissionais que tu gerencia, né? Sim, sim. E daí depois... A primeira impressão que eu tenho, assim, é que tu foi galgando posições por conta dos teus preparos que tu estava fazendo aí fora da indústria, né? Fora da empresa, nos teus horários vagos, né? Mas quando de fato tu pegou uma equipe grande e pensou, porra, agora é um desafio um pouco maior. Eu nunca tinha passado por isso. Equipe interna, equipe externa para gerenciar. Qual foi onde começou esse desafio que tu pensou, agora tá ficando sério o negócio? O desafio ele ficou bastante grande na Hering mesmo, né? Quando eu assumi a gestão porque eu entrei na Alumínio e eram 2 grupos ali dentro, né? Você tinha a Hering Moda, né? Cuidava Alumínio, PUC, Desarme, né? Wrangler na época. E você tinha a Hering mesmo. Então eram 2 equipes diferentes. A coisa foi se unificando e eu assumi a gerência da empresa Hering no estado de São Paulo. Então todas as marcas estavam embaixo do meu negócio. E ali ficou pesado. Ficou pesado porque aí você começa a participar de reunião de diretoria, apresentar resultado todos os meses. Aprovação de coleção. Aprovação de coleção, uma coisa que eu sempre adorei, né? Mexer com produto. Eu adoro dar palpite, não entendo nada, mas adoro dar palpite. Então aí começou a ficar mais pesado. Quando você começa a participar em reuniões, né, cara, com Fábio Hering, Ivo Hering, né? Os caras... eu ia falar agora, bons patrões tu teve, né? Sim. Bons professores. Era uma escola, foi uma escola maravilhosa. Então ali começou a ficar realmente... a responsabilidade aumentou bastante. E quando tu chega numa empresa, que nem essas todas que eu citei aí, né? Mudando de uma empresa para outra, tu chega numa empresa, por onde tu começa, cara? Sério, por onde tu começa? Analisando relatórios, dando uma volta na fábrica, como que um gestor com o teu peso chega numa fábrica assim? Deve dar um impacto para a fábrica. Existe um relatório que eu acho mais importante de uma empresa. Relatório de comissão dos representantes. Esse, para mim, é o relatório mais importante que qualquer empresa tem. Ali eu consigo entender como é que está a minha equipe e a performance da empresa no mercado. Né? Se eu tenho uma equipe que é bem remunerada, eu tenho uma fábrica legal, né? E que está bem posicionada no mercado, com um produto legal. Se eu tenho uma equipe sendo mal remunerada, alguma coisa está errada. Ou equipe, ou produto, ou fábrica, né? Então, para mim, um diagnóstico mais rápido é olhar o relatório de comissões. Você bater o olho ali, você consegue entender um monte de coisa ao mesmo tempo. Inclusive regiões, né? Quais regiões não estão performando tão bem e tudo mais, né? Mas e o desafio das equipes? Quando tu chega numa equipe assim, onde tu encontra ferramentas e soluções para a equipe? Por exemplo, na questão de contratação de representantes. A gente vê que hoje em dia é mais fácil encontrar por conta das tecnologias, né? Mas e antigamente, cara, onde tu achava representante? Né? No jornal que não era, né? Era muito de viajar, provavelmente, né? Eu acho que essa mudança também ela não foi tão grande. Eu acho que é relacionamento, cara. Você mesmo já indicou vários representantes. Né? Tendo credibilidade no mercado e relacionamento, cara. É assim que a gente consegue formar uma equipe de sucesso, né? Tô na Camilos hoje, inclusive, completam 9 meses, cara, que eu tô na Camilo, né? A gente trocou 90% da equipe de representantes, 100% do corpo gerencial. É coragem, né? É bastante coisa, Tem cara. que ter peito. É bastante coisa. E como é que a gente conseguiu montar tudo isso, né? É lógico que eu não conheço todos os representantes que foram contratados. Eu não tenho que conhecer todo mundo. Eu tenho que conhecer quem saiba fazer também, né? Então eu fui buscar os melhores gestores comerciais que eu podia trazer no momento. E de verdade, eu tenho um time hoje dos sonhos, né?
Tenho 5 caras, na verdade, muito feras. Eu acho que eu conheço todos, né? E são feras mesmo. Conheço todos. Não sei se o Chico do Nordeste te conhece. Esse talvez eu não conheça, mas a galera que eu conheço realmente é ponta firme. O Chico é uma coisa engraçada, cara, porque foi uma quebra de paradigma para mim, né? Ele tem 65 anos, cara, né? E eu sempre achei que um cara com 65 anos de idade, no mundo das vendas, ele estaria cansado, né? E eu contratei um moleque de 65 anos. Ele tem mais energia que eu. Que legal, cara. Isso é fato. Ele tem muito mais energia que eu. É que tem a ver com vontade também, né? Não tem a ver com idade, é vontade. Vontade. O cara tem gostado do que faz, né, cara? Mas é isso, cara. Eu sempre consegui montar as equipes pelos relacionamentos que eu tenho, né? Por conhecer pessoas, né, cara? E tem uma coisa que eu prezo muito, cara. São as combinações, né? Tudo que eu combino com você, eu posso até não cumprir, mas eu vou mudar o combinado antes de não cumprir. Né? Sim. E isso eu faço com toda a minha equipe, cara. Não interessa qual o cargo da pessoa. Se ela é um representante, se ela é um gerente de comercial, se ela é um gerente de produto. Eu tenho que combinar, né? E tudo que eu combino, eu faço de tudo para cumprir. Eu posso não conseguir, mas eu vou dizer, cara, eu não vou conseguir fazer, vamos recombinar isso aqui? E aí eu recombino. Então acho que gera um pouco de credibilidade isso também, sabe? Gera muita credibilidade, né? Então a gente vai conseguindo juntar ali. E quando você consegue trazer alguns caras bons, eles também brigam para que a equipe fique boa. Os próprios representantes, né? Quando eles, se eu contrato um cara bom, ele quer que mais representantes venham para a equipe, bons, né? Porque quanto mais barulho a empresa faz, mais fácil fica a vida dele também. Então vai formando uma cadeia do bem ali, sabe? As coisas vão se unindo. E assim, eu percebo, né, que por trás da tua equipe tem... É gigante as empresas que tu passou, né? Mas também tem um empresário por trás das empresas, né? Então tu deve ter aprendido bastante com os empresários que tu trabalhou, porque a relação do gestor comercial, do executivo de venda é muito próximo inclusive das famílias, dos donos das empresas, né? E tu passou por teve bons patrões aqui, né? Só nome importante da indústria têxtil, né? O que tu aprendeu com esses caras aí? Cara, tá difícil dizer. Como você falou, realmente é muita coisa, né? Hoje, de verdade, eu até por ter vivido muito tempo próximo desses caras, o que eu tive um pouco mais de distância foi na própria Hering, né? Mas depois dali, eu vivi muito próximo dos caras, assim, muito próximo dos diretores, dos donos, da própria família. E aí você consegue de verdade sentir algumas dores que você, mesmo sendo gestor de uma marca ou de uma empresa, você acaba não tendo, né? Você acaba não... mas ser um empresário hoje não é uma coisa fácil. Pelo contrário, muito pelo contrário. É bastante difícil, gente. Você é um empresário. Né? Você é um empresário. Pequenininho. Não é mais pequenininho. Foi um dia, graças a Deus, né? Mas é muita coisa ao mesmo tempo, né? Quando você pensa que uma coisa está pronta, não tá, essa aqui desmancha, você vai, corre aqui, corre ali, o mercado muda, né? Tem essas mutações diárias aí. Mas as experiências com os empresários, com os donos das empresas, né? Eu sempre tive muita sorte, cara, muita sorte. Eu nunca tive problema com nenhum deles, né? E mesmo tendo uma convivência muito próxima, né? Só tenho a agradecer a todos eles, cara. Todos esses bons professores. Muito bons. E todos eles me dando assim toda a autonomia para resolver as coisas, né? Isso é legal. Do meu jeito. Eles dão a chave da empresa e toca isso aí. Isso é muito legal. Lógico, tudo muito discutido, muito conversado, né? Até porque as aprovações são todas em equipes com outros setores, né? Geralmente esse setor está envolvido em todas. Por exemplo, a análise de coleção vem em vários setores ali, né? Então é um negócio tocado junto com uma equipe grande por trás, né? E falar em setores, eu vi que na Camilos, eu dei uma consultadinha no teu LinkedIn, tá escrito marketing também lá, né? No teu currículo. Qual o teu envolvimento com marketing? É mais nas decisões ou tu tem que pensar em campanha também? Porque daí é muita coisa para um cara só, não é? Então, na Camilos, cara, quando o Júnior me contratou, né? Quando a gente começou a nossa conversa, era para assumir a diretoria comercial, né, da empresa. E tudo bem, a conversa rodou por uns 3 meses e tal. E no dia que ele chegou em São Paulo, a gente foi ter a última conversa, tudo certo. E falou, cara, só tem uma mudança na nossa conversa, no nosso combinado. Né? Falei, qual, cara? Você vai assumir produto e marketing também. Caraca, tendo produto, marketing e vendas. Será que é peitudo, né? Será que é peitudo? Ele é mais corajoso que eu, cara. Na verdade, cara, esses 3 patamares de qualquer empresa, né, andam juntos também. Andam juntos, cara. Esses 3 lugares não podem trabalhar juntos, separados. Tem que estar sempre junto, né, cara? Então é um desafio gigante, né?
Por exemplo, a Camillus, cara, ela tinha uma pessoa no marketing quando eu entrei. Uma pessoa. Né? Hoje eu tenho uma equipe. Tudo através de agência e tal, mas tudo demora muito, um processo, sabe? Treinamento, né? Eu sou pós-graduado em marketing, então é uma coisa que eu gosto também, né, cara? E produto, como eu falei, eu sempre sou xereta, sempre gostei de produto, sempre meti, desde a época da Heringer, cara. Sempre participei da aprovação de produto e tal. Então, uma área que eu gosto muito também. E, de novo, né, cara, eu não posso decidir nada sozinho. Eu prefiro muito mais tomar uma decisão certa compartilhando com todo mundo do que errar sozinho. Então, todas as equipes que eu gerenciei até hoje na minha vida, tudo é muito compartilhado, cara. A política comercial da empresa não foi o Guerra que fez, cara. Todos os meus gerentes, a gente sentou junto numa mesa, abriu uma cerveja e vamos discutir, cara. O que não é, em produto é assim também. Eu tenho uma pergunta que talvez sirva para quem está nos assistindo e tem uma marca que está iniciando. Como que você já lançou várias marcas no mercado, né? Participou de vários lançamentos de marca junto com a sua equipe, né? Quais coisas você analisa para ver se uma marca está com todas as características suficientes para ter sucesso? Principalmente na questão de como tu inicia essa marca na empresa. Tu já inicia com os 2 pés, vai com calma, escolhe uma região para lançar ou vai lançando no Brasil todo ao mesmo tempo? Como é que funciona as decisões aí? E quais marcas também que você já ajudou a lançar, assim, que você lembra? Não precisa dizer qual marca, mas foram algumas, né? Estudo de mercado é fundamental, né? Entender como o mercado funciona e o que ele precisa, né? Não adianta muita gente lançar um produto que o mercado já está cansado de ter. Então, você tem que buscar novas ferramentas, novos nichos de mercado, né? O mais importante é entender o que a sua empresa pode produzir de verdade, o que ela pode comercializar de verdade. Se você tem condições técnicas para isso, né? Se você tem uma equipe de verdade, tanto em produto, em marketing, até comercialmente, para lançar esse produto. Mais do que lançar marcas, o que eu mais participei, na verdade, foi de reposicionamento de marca. Né? Participei de lançamentos de marcas, né? Na Elian. A gente teve a Maria Alice, que foi totalmente reposicionada, né? A Maeli, que era a marca Plus que eles tinham, também foi um lançamento que o mercado trouxe, né, pra gente. A gente foi atrás disso e lançou. Mas é sempre junto com o marketing, na equipe de produto, perguntando para os representantes, perguntando para os clientes o que eles querem, como querem, né? É escutando o mercado. A melhor maneira de ter o produto certo no lugar certo é estar no mercado. Né? Toda a sua equipe está no mercado, inclusive marketing e produto. Né? E a gente está... Não posso falar que é uma surpresa, mas agora na Camillus, né, cara? Um spoiler, talvez você vai soltar um spoiler. Cara, a gente tem 3 grandes negócios prontos já. Em 9 meses que eu tô lá. Que da hora. Um negócio é lançado agora em fevereiro, uma marca nova. Essa, eu digo que eu sou o padrinho de verdade. Que legal. Né? Eu falei, eu quero isso. Aí, a gente contratou a agência, criou nome, e fui buscar a estilista que eu queria para criar o produto com aquela Tu não para de criar novos desafios para você mesmo, né? Porque todo mundo quer crescer, né? Uhum. Todo mundo quer crescer. A Camillus quer crescer, ela tem um projeto para isso, ela tem uma estrutura para isso. E você não consegue ter resultados muito melhores fazendo as mesmas coisas, né? Então você tem que buscar negócios diferentes, né? E uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, até para quem não conhece a história do Guerra e das empresas que a gente está falando aqui na mesa, né? Mas só para o público de casa entender, são empresas grandes, cara, com muitos funcionários, marcas enormes, equipes enormes de representantes. E todas as empresas que você passou, a gente soube, né, que escalaram de um patamar para um muito mais superior do que estavam, né? Então, graças a essas decisões arrojadas que você teve e principalmente de encorajar quem está no time a acreditar nessas decisões e seguir em frente, né? E você passou por marcas bem diferentes, né? Se for ver, porque você passou por exemplo, uma Pacífico Sul, que hoje chamamos de Texpa, né? Sim. Com marcas super elaboradas. Aí a maioria delas, das empresas que você trabalhou, tinha mais que foco em malharia. Um foco em malharia, né? Mas de empresas bem elaboradas, com produtos elaborados, a produtos mais populares, intermediários, né? A gestão é a mesma? Não é exatamente a mesma. Não é exatamente a mesma. Mas ela é muito próxima. O que você tem que mudar são critérios só, né? Por exemplo, eu pego uma marca popular, a pulverização dela no mercado é uma. Né? Se eu pego uma Texpa hoje... a pulverização dela no mercado é outra, né? Então é entender também aonde cabe cada produto em cada tipo de cliente, né? Eu não posso vender uma marca premium no mercado popular, numa loja popular, né? E existem marcas que eu posso vender em qualquer lugar, numa banca de jornal, né?
Graças a Deus não é o caso de nenhumas que eu passei, né? Sim. Mas você tem que ter essa noção de onde estar, né? E até o representante é diferente também, né? Tem muito representante que não tem condições de vender uma marca premium. E tem muito representante premium que não tem condições de vender uma marca popular. Não tem condições por conta da região, tu diz? Não gosta. Ou da carteira? Não se familiariza com o produto. Porque se você atende uma marca premium, o nível de exigência do lojista, em termos de conhecimento, de trocar experiência, não é a mesma daquela loja de varejo pequenininha que você chega lá, abre um mostruário e ela já escolhe as peças e anota ali. Quando você está numa marca premium, a conversa é outra, a discussão é outra, né? Então tem representante, tem empresa que não está disposto a fazer isso, que é uma coisa mais rápida, né? Então é uma diferença grande. Mas, na verdade, o mercado ele funciona muito parecido, né? Esses pequenos pontos é que levam a diferença, né? E tu ainda continua sendo um vendedor, né? Total. Porque tu fecha bastante pedidos ainda. Fecho. O dia que eu deixar de ser vendedor, eu saio do meu ramo. Eu vou fazer outra coisa da vida. Eu adoro vender. E como você é de São Paulo, tua casa é São Paulo, né? O Brás é o quintal, né? E como é que funciona lá no Brás? Tu tá toda hora lá no Brás? O Brás eu fico geralmente uma semana sim, uma não em São Paulo, né? Pelo menos um dia da semana eu vou pro Brás. Aquilo é uma escola, né? Aquilo é fantástico. Eu adoro aquele lugar, eu sempre gostei. Lá o olho do furacão da moda também, né? Ali você tem percepção de tudo muito rápido, né? Como é que está o mercado? Você chegando de carro no Brás já sabe como é que está o mercado no Brasil inteiro. Se está agitado, o Brasil está vendendo. Se está parado, o Brasil está parado também. Isso para varejo, para atacado, para tudo. É um termômetro. É um termômetro muito forte. E é o que você falou, você tem... todas as empresas do têxtil, pelo menos a grande maioria, está ali no Brás. Então você consegue enxergar tudo que a concorrência faz de uma maneira muito rápida. Você tem muitas marcas próprias ali, né? Você consegue pegar tendências de moda também com facilidade, né? É uma escola, né? O Brás é uma escola. E de todo esse tema que você fez a gestão, para agora, para 2024, que é onde vai ao ar esse vídeo, né? Teve muitas mudanças, principalmente tecnológicas, para o setor. O que essas mudanças trouxeram de positivo que facilitou a tua vida? Por exemplo, eu já vou chutar algumas, né? A contratação de representante é uma, a venda online deve ser outra, né? Mas isso também acarreta um novo aprendizado pro Guerra, né? Sim. Tu teve que ralar de novo, começar tudo de novo, porque zerou o jogo, começou de novo, né? E tu viu essas mudanças acontecerem ou do nada tava tudo mudado? Então, não, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Como eu te falei, mas lembra no começo quando eu tive a oportunidade na Hering, né, de sair de vendedor para Key Account, né? Que também é vendedor. Porque eu tinha as informações, né, cara? Então, na verdade, hoje... eu sinto a minha vida muito mais fácil do que era antes. Eu tenho uma opinião formada, isso ninguém vai tirar da minha cabeça, né? Quem tem informação tem o poder, né? Uhum. Por que eu me destaquei há 29 anos atrás na Hering? Porque eu sabia em que semana o cliente comprou de mim e quanto ele comprou. Isso há 29 anos atrás, ninguém ligava para isso, né? E isso hoje eu tenho num BI, num Power BI, no meu celular. A importância da informação. Tem informação, você tem o poder, cara. Isso aqui vai dar um baita corte, hein? Depois do nosso podcast vai dar um baita corte. Mas é verdade. Eu já citei isso num outro episódio aqui de podcast, onde eu falei que eu tenho uma caixinha lá na minha sala, que eu não joguei fora ainda, mas eu acho que são algumas caixinhas de sapato, onde eu tenho os cartões de visita, onde eu viajei no Brasil todo também, que nem você, né? Então, cada cliente que eu ia, eu pegava um cartão de visita e deixava o meu também. E eu juntei algumas caixas de sapato disso. Porque eu não tinha onde guardar, eu não tinha nenhuma ferramenta que guardasse isso, né? Então aquilo lá é meu CRM físico, né? Onde eu organizo os cartões de A a Z, né? Então, e me ajudaram bastante no início de carreira. Eu pegava aqueles contatos, era dali que eu tirava os clientes que hoje são nossos aqui da empresa, né? E essa coisa de pegar na mão para funcionar faz muito sentido e dá muito certo para quem está na frente dos negócios, né? Quando a equipe não dá conta, sobra pra gente, que nós somos gestores, de puxar à frente, né? E tem muitos momentos na tua vida onde você precisa erguer a bunda da cadeira e ir pra batalha, assim? Ou não faz mais o teu estilo, viajar para fechar um pedido? Viajar para fechar um pedido, não. Eu não faço isso. Não é que eu não faço, se precisar eu faço. Mas o meu negócio é não ter a bunda na cadeira, cara. Uhum. Eu detesto, né? Uma semana de sofrimento para mim é a semana que eu tô aqui na fábrica. Porque é reunião o dia inteiro,
converso o dia inteiro, meu negócio é estar na rua vendendo, é isso que eu gosto. Tanto que, né, como eu falei, eu estou na Camilus há 9 meses. E já parece 3 anos. Mas a equipe comercial interna, produto, marketing, eles não tinham essa pegada de ir pro campo, cara. E agora tem cronograma. Tu é bem parecido comigo nessa parte, sabe, cara? Eu também não gosto muito de ficar na minha sala. O meu escritório é a expedição. Eu amo estar na expedição. Né? Provavelmente para você também, porque é lá onde está saindo, onde está entrando produto, é o meu brás ali, cara. Sim. Ali eu consigo ver se está agitado ou não. Você comentou, né, cara, do Brás, né? Posso falar porque vai só ano que vem vai aparecer, né? Sim. Mas essa semana passada eu fui 2 vezes pro Brás e os negócios começaram a plantar alguns negócios, né? A gente mudou o representante no Brás agora também. E aí eu fui lá plantar alguns negócios e hoje de manhã começou a aparecer os frutos, né, cara? Isso pra mim é maravilhoso. Isso eu ganho a semana já. Que legal, né, cara? Eu adoro vender, cara. Adoro vender. A venda é um desafio diário, não tem desmotivação porque todo dia acontece algo diferente. E nós estamos num momento também delicado, que também o mercado não está aquecido como a gente gostaria. Não. Então, quem está tendo resultado, assim, que nem você está me dizendo, é porque realmente está fazendo diferente dos demais, né? Porque a gente sabe que a diferença é que muda o jogo, né? E é o que vem dando certo na tua carreira também. Tu sempre foi um cara que plantou coisas diferentes e colheu coisas novas, né? E por isso que tu tá aqui hoje, cara, porque a gente vai chamar só pessoas como você aqui no Talk Taste, pessoas que mudaram de vida por estarem diferentes e também abertos a mudanças no mercado, e vai passar muita gente por aqui, cara, vai passar todos esses empresários que você citou, bastante gestores comerciais, clientes, lojistas. Então esse canal, a tua presença aqui hoje está enriquecendo bastante, não só a experiência minha, né, como gestor e 30 anos de idade, e 35 anos de idade, você 30 anos de experiência. Eu faço questão de falar isso porque, cara, é um mundo de experiências aí. Tu já passou por todos os estados brasileiros, provavelmente, né? E qual estado que você mais gosta de trabalhar, cara? Tem um estado preferido? Vou te comprometer agora, cara. Não. Cada estado a gente aprende uma coisa nova, né? É que são culturas completamente diferentes, né? Eu sempre digo para minha equipe, né, que de uma rua para outra muda, né? De um bairro para outro muda, do estado para outro, então a cultura é completamente diferente, né? Eu gosto de, assim, é até meio estranho dizer, mas eu gosto de todos, porque cada um tem uma característica que eu gosto bastante, né? Você vai pro Norte e Nordeste, né, cara? Porra, os clientes te tratam super bem, né? Tem um acolhimento. São abertos, né? São abertos, cara. Te tratam como se, sabe, como já te conhecesse há muito tempo. Isso é muito legal, né, cara? Você vai para São Paulo, né, que é meu berço, é tudo muito direto, né? Não tem enrolação, é tudo muito rápido, tudo muito objetivo, né, cara? Então, esses dois mundos, né? E aí você pega o centro-oeste do país aí, que tem um pouco das duas culturas, né? Tem um pouco das duas coisas. Mas a paixão mesmo é São Paulo, né, cara? Minha escola foi lá, Imagino. Eu vivo lá até hoje, né? Quando eu tô no estado de São Paulo, eu me sinto em casa. Não interessa nem em que cidade eu esteja, né? Até porque o estado de São Paulo é uma união de todos os estados, né? Tem um pouco de tudo, todas as culturas no estado ali de São Paulo, né? É bem bacana. Eu também eu já aprendi bastante com São Paulo. Aprendi com os atacadistas de lá, que foram onde eu mais pude ter oportunidade de visitar, quando eu era gestor de empresas, assim, né? E não tive o privilégio de atender algumas pessoas que você atendeu, que são aqueles grandes lojistas que não são os atacadistas de kit, são os outros tipos de atacadistas, tipo Brascol, essa galera aí, né? E é um formato totalmente diferente de compra, né? Sim. E desenvolvimento também, né? Tu já passou por essa parte de desenvolver marca para terceiros, tipo PL, assim? Sim, trabalhou em empresas de PL? Sim, todas as empresas, todas não, mas a grande maioria dessas empresas que eu passei, em algum momento sempre a gente desenvolveu alguma coisa para alguns clientes específicos, né? É uma prática que hoje cada vez está mais forte no mercado, nessas maiores redes, né? Porque aí você sai fora da competição, né, de produto. O que dificulta muito a vida da empresa, né? A parte fabril complica bastante quando você começa a fazer PL. Mas o PL é muito importante porque ele ajuda você a criar algumas rotinas e mudar algumas formas na fábrica, porque eles também trazem muita informação para a gente. Até na Camilus a gente não tinha essa experiência de fazer PL, e eu estou começando a brincar com isso lá dentro, porque tem uma série de exigências que eles trazem para a gente, né? E você acaba aprendendo com o PL. Uhum. Mas é uma coisa que não tem como as fábricas
fugirem disso. Fecharem o olho para isso, né? Não tem. Até porque tem também, eu sempre falo de grandes nomes, né? Mas tem boas empresas no Brasil, né? Pra gente atender assim, e tem espaço para isso, né? Eu fui numa empresa em Blumenau que só atende PL, 100% PL. Daí tu vai na empresa achando que ela só produz para uma pessoa. Não, tem sei lá, mais de 60 marcas produzindo com elas. São marcas grandes que a gente nem acha que... Eu pensava que algumas delas tinham até fábrica própria. Não, estão produzindo através de PL, né? Que vai ser, inclusive, um dos temas aqui do podcast. A gente convidou uma pessoa só para falar de PL. Então, para quem está nos assistindo aí, fiquem ligados que a gente vai falar só sobre PL. Mas, Guerra, eu quero te agradecer a vinda até aqui, a disponibilidade, que também teu tempo pelo que eu vi, é escasso, né? Tu tá entre ponte aérea uma vez por semana, pelo menos, ou toda semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana, né? São Paulo... Pelo menos uma vez por semana. São Paulo, Jaraguá do Sul. Então, poxa, eu me sinto feliz de você ter vindo aqui, colaborado conosco, e principalmente por todos esses ensinamentos, né? Que, pode ter certeza, vai ter algum impacto na vida de alguém, e isso é legal. Então, muito obrigado. Legal. Por ter vindo aqui. Fico feliz, né? Agradeço demais o convite de vocês aí. Para mim é um prazer, ainda mais um projeto que está começando. Eu adoro começar projetos, né? Fico somente feliz se eu puder, de alguma maneira, mudar um pouco a vida de alguém, né? É uma das coisas que eu mais me importo na vida, na verdade. Eu acho que a vida das pessoas é movida por sonhos, né? Todo mundo tem que sonhar, né? Eu tenho os meus, né? Mas um dos meus grandes sonhos, até a gente discutiu isso na fábrica há pouco tempo atrás, é gerar empregos. É um sonho que eu tenho, né? Porque eu acredito que se eu puder gerar um emprego, né, esse emprego vai gerar mais empregos. Quanto mais gente empregada, mais gente trabalhando, mais a economia gira, mais a vida das pessoas melhora, né? Eu acho isso é um dos meus sonhos de vida de verdade. Né? Mas esse sonho tu já realizou, né, cara? Esse aí já está sendo realizado todos os dias. Esse sonho não pode parar, cara. Esse sonho de criar emprego, ele não pode parar, ele só tem que aumentar. O Brasil é gigante, o mundo é gigante, tem muita coisa para ser feita ainda. O que me chama a atenção em você, principalmente a tua positividade, que, poxa, tu é um cara que aposta em ideias novas, né? Segundo, cara, que tu aceita desafios grandes também, né? Então, tu é corajoso. Então, isso é uma outra coisa que as pessoas vão se inspirar nesse vídeo, né? E em terceiro, incansável, né? Que, cara, tu não cansa de embarcar em projetos novos e desafios grandes, e isso tem data para parar, teu planejamento de vida é acelerar mais, como é que tá isso aí, cara? Há alguns anos atrás, né, há muitos anos atrás, eu imaginava parar de trabalhar com 50 anos. Né? Vou montar meu negócio e tal. Cara, não deu com 50, não deu com 52, não vai dar com 60. É o bichinho da moda que pica a gente, né, cara? Difícil de sair daí, né? O pessoal do calçados, né, diz que você cheirou cola uma vez, você não larga nunca mais, né? E o algodão é a mesma coisa, cara. Eu não me vejo fora do mundo têxtil, né? Eu não me vejo fora da gestão de uma empresa, sabe? Isso me movimenta, isso traz vida para mim. Eu não... E também, assim, vamos falar da parte financeira, né? Graças a Deus, o têxtil tem beneficiado muitos profissionais, muitas pessoas, porque é um setor que sempre está precisando de pessoas, de gente, né, competente, e fomenta muito mais ainda o emprego, né? E se for olhar para essa questão de dinheiro, quando a gente tem uma nota nova de dinheiro na mão e a gente cheira ela, parece com o cheiro da malharia. Quando tu entra numa malharia, não tem? É o mesmo cheiro, cara. É o cheiro de dinheiro, né? E, inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer para você, que você deu um gancho aí para mim, é sobre empresa. Você nunca pensou em abrir teu próprio negócio? Pensei, já pensei algumas vezes. Tem todas as características de um bom empresário, né? Já pensei algumas vezes, já escrevi, desenhei, mas como dizem que para ganhar dinheiro você tem que ter tempo, né? E me falta o tempo, cara. Quando eu entro num negócio, eu embarco de cabeça, né? Eu não consigo trabalhar meio período, né? Eu sou Camilos hoje 24 horas por dia. Então eu não tenho tempo de pensar num negócio para mim. Eu não tenho mão sobrando para tocar um negócio. Eu não saberia montar uma empresa e trabalhar na Camilos ao mesmo tempo. Eu não conseguiria fazer isso. Então esse projeto também é um projeto que eu tenho, mas ele acaba se postergando, e esse, na verdade, até um pouco já... Pensando em aposentadoria. Já deixou até de ser muito um sonho, tá? De montar a minha fábrica, né? Ou a minha marca, né? Mas é por isso, cara. Falta de tempo.
eu vou focando nas coisas e acaba... Mas já pensei sim, já pensei algumas vezes. Mas tu faz bem o teu papel de técnico também, né? Então, poxa, parabéns. E daí assim, né, a gente fala sobre abrir uma empresa, você abriu várias, né? Se for várias marcas, né? Sim. Então é como se fosse abrir um negócio, você vai deixar vários legados aí de várias marcas que iniciaram com você, que vão continuar firme e fortes aí no mercado e tem também a sua assinatura, né? Tem minha ajuda. Tem a sua ajuda, né? E um detalhe dos bastidores que rolou antes da gente gravar aqui, tu falou que é 24 horas, né? Trabalha para sua empresa e realmente é isso, né? Eu vi você todo momento aqui no telefone respondendo nos tempinhos que dava ali, né? Então, 24 horas mesmo, é igual médico, nunca deixa de ser médico, igual policial, né? Como que fica a dona Guerra lá, a senhora Guerra? As guerras. São 3 mulheres. São 3 mulheres. É esposa e 2 filhas. Que tem ainda essa parte, né? Tem essa parte. Porque, na minha opinião, né, cara, vendas sempre são 2 coisas, né? Eu falei em informação, você tem informação, você tem o poder, você tem que ter agilidade, né? Não tem venda, deixo de hoje fazer amanhã, esquece, cara. A venda é hoje, tem que acontecer hoje, a informação tem que acontecer hoje. Então, eu não posso deixar minha equipe sem resposta. Não posso. Sim, é momentâneo. Tem que ser tudo muito rápido. E a família cobra, porque isso acontece também aos finais de semana. Ah, é verdade. Sábado, até a gente estava brincando um pouco antes de eu vir para cá, a gente fechou um negócio bem legal, sábado, 7h30 da noite. Eu levei minha filha mais nova num show. Que é bem na hora do churrasco. Eu tava dirigindo, eu levei minha filha num show e eu tava voltando, era umas 7h30 da noite, e aí um representante ligou, porque ele não conseguiu falar com um regional, né? E me ligou pra gente fechar o negócio. E deu certo, né? Por isso que tu tem a chave da empresa, né? Não dá pra deixar pra amanhã, cara. Que legal. Por isso que é sempre... Uma bateria de celular não dá por dia, não dá. Que legal, cara. Então, que sirva de exemplo pra outras pessoas que querem seguir essa carreira sua, né? Porque tem espaço ainda para outros gestores igual o Guerra, né? Muito. Então já sabe que para dar certo tem que ter esse perfil, tem que estar disponível e ser um resolvedor de problemas também, né? Sim. Então, cara, muito obrigado, aprendi bastante com você hoje. Espero que você goste de se ver aí aqui no Talk Têxtil. Compartilha também com a sua equipe, que eu acho que eles vão ter o prazer de conhecer um pouco melhor o Guerra, né? E eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui compartilhado o teu dia, a tua experiência conosco e principalmente com toda a equipe aí que vai nos assistir no Talk Têxtil. Muito obrigado, Guerra. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Fechou? Encerramos por aqui. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado. Compartilhe, curta nossos vídeos. E comenta aqui se você tiver alguma dúvida para tirar com o Guerra, que eu prometo mandar para ele depois. Estou à disposição de vocês. Um abraço aí, valeu!